Boa noite, queridas irmãs e irmãos. Estamos mais uma vez aqui na nossa noite de oração do grupo de mulheres que oram para Frankfurt. E nós oramos também para o Brasil e também por nossos lares, por nossas famílias. E mais do que nunca, temos que estar no espírito de oração. Em nossa época, a oração é mais do que nunca o poder que nos sustenta. E eu gostaria de saudar com uma palavra: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Então que o Senhor possa nos guardar em todos os nossos caminhos, que o Senhor possa nos guiar em tudo que nós fazemos ou pensamos, e que cada dia da nossa vida seja um dia onde o Senhor tenha primazia e onde Ele nos guia e nos mostra pelo caminho que devemos andar. E Ele cuida dos nossos caminhos. Experimentei isso hoje, mais uma vez, com essa grande chuva, e na hora que eu precisaria embarcar no carro, tinha parado. E foi para mim uma resposta de oração. E assim Deus cuida dos mínimos detalhes dos seus filhos, e nós podemos pedir e Ele nos dará o que for bom para nós. Nós queremos glorificar o Senhor também nessa noite juntos. E agora a pastora Melindo ainda vai continuar a mensagem. A graça e a paz esteja com todos nós. Amém? Então, Jesus, Tu és maravilhoso. Jesus, Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tu estás entronizado acima dos querubins. Jesus, Tu és o Alfa e o Ômega. Tu és o princípio e o fim. Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Neste Teu nome nós estamos reunidos aqui para Te servir, Senhor, em sacerdócio real, fazendo que pessoas sejam abençoadas através desse serviço hoje à noite, através dessa pregação, através das nossas orações, e que Teu nome seja glorificado, e que haja muitos louvores para Ti, por aquilo que Tu has de fazer nessa noite, aquilo que Tu já fizeste, e nós vamos tomar posse dessas promessas que Tu já deste. Obrigado, Senhor. Agora enche-nos com Teu Espírito, com Tua presença, com Tua glória nesse momento, quando vamos meditar na Tua palavra e depois quando orarmos. Em nome de Jesus, amém. Nós lemos na carta aos Hebreus, no capítulo 3, o versículo 3. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Então, versículo 4, pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Então, a diferença entre Moisés e Jesus: Moisés, ele trouxe a lei. E quando ele estava com Deus e se aproximava das pessoas, o rosto dele brilhava. Tanto é que ele tinha que usar uma cobertura, um véu, para que isso não prejudicasse a vista das pessoas. Então, sempre quando saía da presença de Deus, ele se encontrava com o povo, então tinha que colocar o véu. E aqui diz que Jesus é considerado digno de maior glória do que Moisés. Por quê? Porque a lei não pôde nos salvar. Moisés falou o que precisa, e Deus falou através dele, o que é a vontade de Deus. Mas o povo, nós não conseguimos ser salvos pela lei, pelas obras. E Jesus, então, nos salvou através da sua morte na cruz. E Ele ressuscitou, e Ele está à direita de Deus, e por isso Ele tem maior glória do que Moisés. Então, Ele é o construtor da casa, como diz aqui. Da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Ele que bolou a casa e executou a construção. Por isso, Hebreus, para quem está estreando agora, Hebreus capítulo 3, versículo 3 e 4. E aí, versículo 5 diz: Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro.
Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa somos nós. Então, que glória! Essa glória de Jesus que Ele tem, nós também a temos. Ele vive em nós. Ele é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Ele é o mesmo quando estava aqui na terra. Ele é o mesmo agora lá no céu. Naturalmente, Ele está lá glorificado. Mas Ele divide essa glória conosco. Então, onde seus filhos, onde nós estamos, está a glória de Deus presente. E onde Jesus estava no tempo que Ele andava sobre a terra, coisas aconteciam, milagres sobrenaturais. Ninguém mais ficava desenganado pelos médicos. Tudo Ele fazia. E Ele perdoava pecados. O pior pecador, lá na cruz ainda Ele perdoou. Então, e essa glória que Jesus tinha, essa presença de Deus, ela está em nós. E nós devemos fazer uso. Nós temos esse privilégio de viver nas obras de Deus. Vamos ler mais uma passagem bíblica. Salmo 50 diz: quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Então, como é que essa glória se manifesta? Quando nós estamos glorificando a Deus em qualquer situação. Isso aqui, essa gratidão que o salmista fala, é uma gratidão no meio do sofrimento. A gente enaltece o nome do Senhor no meio do sofrimento. Por quê? Porque nós estamos acima do sofrimento. Porque nós estamos na vitória de Jesus. Nós não estamos debaixo da opressão do diabo, debaixo da circunstância, mas estamos acima das circunstâncias. Nós somos como águias, como diz a Bíblia em Isaías 40:31. Nós vemos as coisas lá de cima como a águia vê. E aí Deus abre os caminhos. Quando nós somos gratos no meio de uma situação difícil, gratos não pela situação, mas por Ele estar presente nessa situação. Quando os discípulos estavam cruzando o mar e veio uma tempestade, Jesus praticamente mandou eles para dentro da tempestade, porque eles iam cruzar o mar e no outro dia iam libertar aquele Gesareno. E aí eles estavam lutando, homens experientes, né? Já tinham talvez recolhido as velas, e aí aparece Jesus e eles acham que é um fantasma. E ele diz para eles: tenham bom ânimo! Tenham bom ânimo! Eu sou! Então, Jesus diz para nós: tenha bom ânimo nessa situação em que você está, porque sou eu que estou aqui. Eu estou aqui para mudar a situação. Então, hoje pode acontecer o teu milagre, hoje pode acontecer a tua total transformação. Tenha bom ânimo. Bom ânimo é a gente já contar com aquilo que Jesus já fez lá na cruz, e nós recebemos isso. Então, eu li essa semana, nós estamos quartas-feiras da noite fazendo um curso ainda a partir daqui, lá na Alemanha, sobre cura, sobre libertação. E aí o autor do livro, ele conta que ele estava já há meio ano sempre sonhando que ele ia ressuscitar mortos. E ele, no sonho, ele chamava: Lázaro, vem para fora. Deus estava preparando ele. E aí um dia, o filho dele telefona: olha, o filho mais novo morreu, eletrocutado. E aí eles já estava, quando o telefone veio, já estava quase 5 horas morto, já estava azul. E aí eles oraram em casa, ele e a esposa, mas não agora lamentando: não, hoje eu vou ter o meu milagre, hoje o milagre do Senhor vai acontecer, obrigado, Senhor, pelo milagre da vida, obrigado, Senhor, pelo milagre da ressurreição. E nessa hora, quando eles estavam orando e glorificando o Senhor no meio dessa situação, ele voltou a viver com seus 16 anos. Então, isto é verídico, que Jesus, numa situação difícil, se nós, dentro dessa situação, glorificarmos o seu nome, as coisas mudam. As forças do inferno perdem o poder, porque ele já derrotou lá no céu as forças do inferno. Temos mais um testemunho do Jonas. Jonas dentro do peixe. Jonas orou ao Senhor, Jonas capítulo 2, 1 e 3. E o que ele orou? Em meu desespero, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor.
Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. E todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Então, humanamente visto, Jonas não tinha mais salvação. Mas ele buscou o Senhor, ele orou a Deus, e a Bíblia diz, versículo 4 da Jonas 2 diz: eu disse, fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo. Ele tinha essa esperança, eu vou estar lá no santuário, eu vou olhar para o teu santo templo. Isso em vida, né? Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. Então ele já estava planejando lá dentro do peixe como ele vai servir ao Senhor. O que eu prometi, cumprirei totalmente. E a salvação vem do Senhor. Isso ele falou em fé. A salvação vem do Senhor. Ele não viu-se perdido na barriga do peixe, nem moído por aquele estômago, né? E aí ele diz no versículo 10, e o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Então, quando nós adoramos, quando nós louvamos dentro de uma situação, essa situação não nos aguenta mais. Quer dizer, o peixe não aguentou mais, o Jonas teve que vomitar. O que nós vomitamos? Aquilo que nos faz mal. O Jonas estava fazendo mal para o peixe. E ele teve que ser vomitado para fora, e Jonas então cumpriu aquilo que o Senhor queria. E mais uma passagem do Novo Testamento, temos lá o apóstolo Paulo e o seu companheiro Silas. Atos 16, 25 e 26. Depois de eles terem sido açoitados e estavam já parafusados lá naquele porão sujo, úmido, né? Talvez rato e barata ao redor. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviram. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Algo sobrenatural aconteceu em resposta a essa adoração que Paulo e Silas fizeram lá na prisão. E houve naquela noite, então, muita salvação. Sabemos, quem conhece a história, o carcereiro quis se suicidar, achou que eles fugiram todos, mas todo mundo, tanto os Paulo e Silas como os outros presos, eles disseram com Deus na prisão é melhor do que lá fora sem Deus. Então ficaram todos lá. E naquela noite houve evangelização. E toda a corte lá do carcereiro se converteram, ele, a família, e ainda os servos e tudo que fazia parte da sua casa, soldados talvez também, eles todos se converteram e aceitaram o Senhor Jesus, foram batizados naquela noite, houve um rompimento do velho para o novo, e a missão em Filipos teve sucesso. Então, eu não sei qual é a tua situação nesse momento, mas não desanime. Não entregue os pontos, porque Jesus já venceu. Jesus vive. A partir do seu trono, ele já tem as coisas debaixo dos seus pés. E se ele está em ti, se ele está em nós, as coisas já estão debaixo dos nossos pés. E nós caminhamos nessa caminhada com as promessas de Deus. E nós sempre vemos, como Jonas já disse também, fazer lá na frente, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas agora estou dentro do peixe ainda. Não, mas eu vou fazer. E aí o peixe não aguentou, ele foi então vomitado. E assim cada situação. Vamos crer. Qual é a tua situação? Qual é a minha situação? Vai ser vomitada. Vai ser vomitada. Ela não aguenta a presença de Jesus em nós. Ela não aguenta a glória do Senhor em nós. Então, vamos crer nisso agora também, nós aqui, que vamos orar. E vocês em casa, quem está nos ouvindo ou vai nos ouvir, creia que tudo já foi feito. E o Jonas, ele falou com fé que irá cumprir tudo que ele tinha prometido, e aí aconteceu. E Paulo e Silas também não acabaram apodrecendo na prisão. Esse grande avivamento aconteceu naquela noite. Esse avivamento pode acontecer na tua família, pode acontecer na tua situação. Milagres que médico, você talvez está desenganado, ou tem alguma coisa oculta, alguma coisa, uma obra de feitiçaria, tudo já caiu por terra através de Jesus. Tome posse dessa vitória e agradeça por essa vitória. Agradeça e viva essa vitória. Em nome de Jesus.
Senhor, torna verdade a tua palavra, conforme diz em Marcos capítulo 16, que o Senhor ia confirmando a palavra com sinais e maravilhas os que iam sendo salvos. E assim também nesta noite, eu te peço, Senhor Jesus Cristo, abra os nossos corações para este grande potencial da tua presença, da tua glória na situação em que cada um de nós se encontra. Então nós dizemos para Deus que nós temos... nós dizemos ao problema que nos cerca, nós temos um grande Deus, você está vencido em nome de Jesus. E tal como Jonas, essa coisa está sendo vomitada fora da nossa vida e não tem mais poder, e nós cumpriremos aquilo que gostaríamos de fazer, que o Senhor nos convidou e comissionou a fazer, em nome de Jesus. Amém. Amém.